Os dons espirituais. Nós vamos falar do capítulo 12 ao capítulo 14. Ele diz, mas, professor, o capítulo 13 não fala de amor? Fala de amor como o dom. Na verdade, ele é apresentado o amor como o dom supremo, né? Com parte do dom. Como os coríntios estavam querendo buscar dom, né? Se vocês querem buscar, vou apresentar um dom que todo mundo deve buscar e que era o problema dos coríntios, né? Que era a falta de amor que eles tinham, né? O problema deles era a divisão, né? Era a carnalidade, como consequência da divisão, da carnalidade, a divisão, vivendo o mundo dentro da igreja. Com certeza eles precisavam muito entender o amor e viver o amor. E praticamente na área dos dons, né, era uma dificuldade muito grande. E aparentemente alguns tinham perguntas lá, parece que Paulo está escrevendo aqui, respondendo perguntas, né, dos coríntios sobre alguns temas, e o tema é sobre os dons espirituais. E vamos tratar especificamente sobre os dons de língua. Falando no capítulo 14, ele especifica mais, né, sobre o dom de línguas. No versículo 12, capítulo 12, é mais nos dons, em níveis gerais. Ele vai falar sobre alguns dons, vai dar algumas características, vai dizer alguns dons, de como praticar os dons, mas ele não explica os dons. E a maioria das pessoas, eles tentam explicar o dom. Mas o dom, na realidade, não precisa ser tanto explicado. Acho que a gente perde muito tempo explicando, tentando entender o que é cada um dos dons apresentados e acabamos não praticando. Acho que é uma frase que o Soares diz, a gente estuda muito e pratica pouco. Isso é verdade quando se aplica aos dons espirituais. Os dons espirituais foram dados não para estudar, mas para viver, para praticar. Então, vamos lá. Talvez nenhuma área da doutrina bíblica tenha sido tão mal compreendida e abusada, mesmo entre os evangélicos, do que aquela que trata dos dons espirituais. A igreja de Corinto, assim como muitas igrejas de hoje, foi seriamente afetada por falsificações, por falsos dons. O que era comum já naquela época, nas religiões pagãs, os caras falsificavam dons, falsificavam talento, para se aproveitar das pessoas. Isso já existia nas falsas religiões, já da época de Corinto, os charlatões, né? Que já existia. Existiam outras religiões da época, eu acho que não existia ainda tanto como nós vemos agora, a Umbanda, a Quimbanda, que trabalhava muito com questão de feitiçaria, de fazer trabalho, de fazer as coisas e cobrar por esse serviço. Naquela época já existia, né, e as pessoas tiravam proveito das pessoas. Então, quando algumas pessoas se converteram da falsa religião, tinha a questão da adoração a ídolo, comer carne sacrificada a ídolo, e tinha algumas formas que eles praticavam praticavam a fé evangélica, mas eles misturavam com aquela prática que eles tinham dentro daquela religião pagã que eles tinham. Eles tinham aquelas extras, com certeza também já tinha prática, não é com a igreja que começou a questão de balbuciar uns palavreados que não se entendia, principalmente para dar credibilidade às pessoas que estavam ali desenvolvendo algum tipo de serviço, algum tipo de culto a algum determinado Deus. Então, muitas das igrejas ali, né, daquela época, foi afetada e, assim como a igreja de Corinto, muitas igrejas de hoje também é seriamente afetada pelas falsificações, como por compreensão e mau uso dos dons espirituais. A mal compreensão muitas vezes vem pela prática já de algum tipo de prática em uma religião ou outra, né? Na nossa época, principalmente na religião pagã. Tem algumas igrejas que as pessoas se convertem
da macumba, da umbanda, quimbanda, candomblé, eles se convertem dessas religiões e algumas igrejas, elas preparam o ambiente para que as pessoas que venham dessas religiões, elas não vão sentir, elas vão se sentir à vontade. Que isso não mudou nada, me sinto muito bem, continua fazendo quase que as mesmas coisas, só muda o nome, né? O nome dos santos. Alguns dos crentes de Coríntios reconheceram o problema do capítulo 12 a 14 de 1 Coríntios. Paulo continua a responder as questões sobre as quais eles escreveram a Paulo. A julgar pelo ensino do apóstolo nessa sessão, as questões devem ter incluído algumas perguntas, como talvez seja alguma de vocês, né? Quais são os dons espirituais? Quantos dons existem? Todos os crentes têm dons? Como uma pessoa pode saber que dom ou quais dons ela possui? Que importância os dons têm para a vida individual do cristão e para a vida da igreja? O que é o batismo com o Espírito Santo? E como isso se relaciona com os dons espirituais? Todos os dons são conferidos para todas as circunstâncias e etapas da vida da igreja, ou alguns são dados por um propósito especial e por um tempo limitado? Os dons podem ser falsificados, você só pode fingir ter um dom. E, nesse caso, como os crentes podem distinguir os dons falsos dos dons verdadeiros? Essas e muitas outras questões, Paulo responde cuidadosamente, né? No capítulo 13, nós vamos ver, no capítulo 13, Paulo escreve sobre a causa do abuso imaturo dos dons espirituais por parte dos coríntios. Qual era o problema deles desde o começo da carta? O problema por causa da divisão, o problema por causa da carnalidade, o problema por causa da imoralidade, o problema de levar os irmãos na justiça. Qual era o problema deles? Com certeza era a falta de amor. Por isso que alguns entendem que se a pessoa não entende nada de 1 Coríntios, ela entende só o capítulo 13, pronto, resolveu o problema. Porque o problema da igreja atual, o problema nosso, de cada um de nós, realmente é entender e praticar o amor bíblico, que é descrito em 1 Coríntios. E está tudo relacionado dentro do próprio problema dos coríntios. Ao longo de toda a história, parece que a igreja tem sentido dificuldade em amar uns aos outros. Eu acho que não convém, mas a gente poderia até usar um pouco algumas atitudes que tem, talvez até vocês tenham até sido testemunhas, de como alguns irmãos têm se tratado, principalmente nessa questão, nesse momento político, né? Entrou a política e faltou muito. As pessoas esqueceram, rasgaram 1 Coríntios capítulo 13, talvez alguns nem rasgaram, porque nem chegaram lá, nem leram, talvez não entenderam, alguns que entenderam, esqueceram, né? E às vezes acontece não só na área política, mas algum outro momento da vida que deve ser aplicado em nossas vidas a questão suprema, que é das Escrituras. Jesus Cristo falou quando foi questionado, qual é o grande e maior mandamento? Ele falou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O que ele quis dizer? Quis dizer que a Bíblia, ela leva, o plano de salvação leva para restaurar o nosso relacionamento com Deus. E ele diz também que o segundo maior mandamento, a segunda prioridade, o segundo relacionamento afetado são de se amar uns aos outros, né? Amar teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo se resume no amor. Ele mesmo explicou que tanto a Bíblia toda, todo o ensinamento da Bíblia depende desses dois mandamentos, ou seja, tudo gira em torno de amar a Deus e amar ao próximo. Então, qualquer coisa, qualquer assunto da nossa vida, nós devemos passar por esse fio. Estou amando a Deus
com essa atitude, estou amando o meu irmão, meu próximo, meu próximo não é só o irmão em Cristo, né? Estou amando as pessoas, né? Assim, esse sublime capítulo 13, do ponto de vista literário, provavelmente a passagem mais notável que Paulo escreveu. Ele estabelece a atitude, a atmosfera apropriada para o exercício dos dons espirituais na igreja. Então, antes de falar, ele fala dos dons, não, vamos começar capítulo 2 falando dos dons, vamos dar uma pausa no capítulo 13 para falar do amor, e depois nós vamos falar do dom de línguas no capítulo 14. Mas antes de começar, eu vou aqui pegar esse título, um título chamativo, um título talvez polêmico, que é questionando levando a pensar, porque a gente tem costume de pensar de um jeito, mas vamos olhar nas Escrituras para ver o que realmente as Escrituras nos ensinam com respeito aos dons espirituais. Então, o título tem uns estudos que a gente fez quando eu estava na Argentina, foi passado por Lindirá, questionando a teologia dos dons espirituais. Foi escrito por Davi Guiz, adaptado das notas do professor e missionário na Argentina também, Gary McKim, são dois americanos, da Igreja dos Irmãos. Então, nós vamos ver algumas coisas aqui dentro e aí a gente vai se surpreender. Talvez nós nos acostumamos a usar certa nomenclatura. Por exemplo, o governador da igreja, aquele que governa a igreja, nós chamamos pastor. Se nós formos estudar as Escrituras, a Escritura nunca trata o pastor como o que governa a igreja. Ele vai falar do governo da igreja, aqueles que estão governando a igreja, aqueles que têm autoridade sobre a igreja, ele chama de bispo, que é o mesmo episcopado, nesse momento ele fala, e também fala dos presbíteros ou anciãos, né, que são o governo da igreja. Só para ter um exemplo, como a gente usa a nomenclatura errada. Mas a Bíblia fala dos ministérios que existem dentro da igreja, Efésios capítulo 4, versículo 1 a 11, dentre dos ministérios que existem, existe um ministério pastoral. E Paulo também exorta, eu acho que Pedro também exorta, aos governantes da igreja, aos bispos, aos anciãos da igreja, a pastorear o rebanho de Deus. Então, a principal função do bispo, do ancião, é pastorear. Então, nós vemos que a função, né, o título, a posição é bispo ou ancião, né, que é a mesma coisa. Mas eles são ordenados a desenvolver o ministério, não só, acho que 2 ministérios específicos, pastorear a igreja, e Paulo falou também para Timóteo, não deixa, prega a palavra, né, pregar a palavra e evangelizar, né. Mas aí nós chamamos aquelas pessoas, colocamos títulos para os bispos, para os presbíteros, a gente já se acostumou com isso, é difícil tirar da cabeça das pessoas, como pastores, né? Pastor. Né? Esse é o pastor. Mas a Bíblia, se nós formos olhar, ela chama os que governam a igreja, os que têm sob liderança da igreja, é bispo e ancião ou presbíteros. E, na minha opinião, e de muitos estudantes, não é título diferente, é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar aqui, quando nós formos olharmos para a Escritura, nós vemos que nós entendemos errado, de certa forma, o que significa dom. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu quero que vocês entendam. Depois, vocês não vão precisar mudar a forma de se pronunciar. Igual quando a gente chama, esse é o pastor da igreja. Nós sabemos que ele é a pessoa que é o líder da igreja, é o governante da igreja, que governa, que preside, o presidente da igreja. A gente sabe que é ele. A Bíblia fala que é bispo e ancião. Quando nós formos falar o dom, eu quero que você entenda também o que é que significa dom. Não precisa mudar a forma de falar, não é dom. Deixa eu ver, é a manifestação da graça. Porque, na realidade, dom é a manifestação da graça, que nós chamamos de dom, né? Então, vamos lá. Dito isso, vamos seguir aqui. Geralmente, muitos estudos sobre os dons espirituais se centralizam ao redor de 3 conceitos. Quais são esses conceitos?
uma breve definição sobre o que é um dom, explica o que é um dom, a pessoa vai explicar o dom, aí dá uma definição lá. Aí eles vão, uma declaração do propósito dos dons espirituais. Nós vamos ver aqui dentro de 1 Coríntios o propósito geral dos dons, né? Mas vamos também ver o propósito, por exemplo, do dom de línguas. A gente vai entrar em específico do dom de língua, acho que era um problema lá para os coríntios. O propósito, que é a edificação do corpo de Cristo. Com certeza aqui todos vão estar de acordo. Uma explicação de cada um dos dons, né? Que alguns, como eu, acho que às vezes perdemos muito tempo explicando, a pessoa acaba não entendendo, porque cada um que explica, explica de uma forma diferente. Uma explicação sobre cada um dos dons, segundo a lista que aparece nesses versículos, Efésios, Romanos, 1 Coríntios e 1 Pedro. Tá, essa é a forma que as pessoas apresentam o estudo sobre os dons espirituais. Agora, para nós entendermos a verdadeira natureza dos dons espirituais, veremos três conceitos, três palavras que nos ajudarão a compreender nos ajudarão na compreensão da sua essência. A primeira palavra é a palavra dom. Dom. Quando a palavra dom sai na Bíblia, qual é a palavra que nós temos? A palavra é carisma. O primeiro conceito que nos ajuda a entender a verdadeira natureza dos dons é encontrado na palavra grega carisma, que é onde traduz a palavra dom. Né? Carisma é uma palavra composta de uma raiz, que ela tem uma raiz e um sufixo. Né? A raiz de caris, que significa graça, ou favor imerecido, essa é a raiz. Caris. Então, nós temos aqui caris. E o sufixo ma, que em grego significa resultado de. Então, concluímos que a palavra carisma, ou o que nós entendemos por dom, o significado da palavra dom é o resultado da graça de Deus na vida de um cristão. Qual é o primeiro dom espiritual que nós recebemos? É a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna é resultado da graça de Deus e ela é também um dom espiritual. A vida eterna, a salvação em si já é um dom espiritual. Nós não merecemos, nós não trabalhamos, né? Não depende da nossa inteligência. Tem que entender tudo isso um dom. Os coríntios não entendiam isso. Viu um homem lá na frente, pregando a palavra de Deus, ele pregava, as pessoas se convertiam. Isso era um resultado da graça de Deus na vida daquela pessoa que estava pregando. Deus capacitava ele de que forma? De graça. Só que as pessoas não achavam que era de graça, elas exaltavam a pessoa que tinha um determinado dom e começaram a cobiçar determinados dons, que era o problema. Por isso é muito importante a gente entender o significado da palavra dom. A palavra dom, literalmente, ela significa o resultado da graça de Deus na vida de um cristão. Tá? Entendendo isso, quero que você tenha isso em mente quando você pensa dom. Vou mandar seu dom, né? Você tem um dom? Se você foi salvo, tem. Qual é o dom principal? A salvação. O Espírito Santo na sua vida, ele em si é um dom que nós não merecemos. E é o resultado da graça de Deus na nossa vida. Agora, o que realmente nós dizemos que é dom, na realidade, é outra palavra que tem em grego, que é faneroses, mas o que nós dissemos por dom, em vez de nós dizermos resultado de graça, e nós até vem na nossa mente, não o resultado da graça, mas vem propriamente essa outra palavra aqui. Veja bem o que é que ela diz. O segundo conceito que nos ajuda a entender a verdadeira natureza dos dons está na palavra faneroses. Esta palavra é traduzida em 1 Coríntios como manifestação, que significa fazer visível, dar a conhecer ou mostrar. Então, o que é a manifestação? A manifestação é o que nós chamamos de dom. Por exemplo, quando eu digo, eu tenho o dom de
de evangelização. Eu tenho o dom de evangelizar, tenho o dom de evangelismo. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a graça de Deus se manifesta na minha vida por meio da evangelização. Então, a evangelização, ela é mais que um resultado da graça, ela é mais que um dom, ela é a manifestação do dom. Evangelista, profeta, presidente, todas aquelas palavras que saem descrevendo, que nós chamamos de dom, na realidade, elas são manifestação do dom. E nós aplicamos isso de forma errada, biblicamente. Porque quando nós falamos, eu tenho o dom de ensino, na realidade, o dom não é de ensino. O que o ensino ele é a manifestação do dom na minha vida. Ele é a manifestação da graça de Deus na minha vida. Então, aquilo que nós chamamos de dom é uma manifestação da graça, é uma manifestação do dom, porque o dom é a graça, a manifestação da graça, né? O carisma é a manifestação da graça. Não sei se eu estou confundindo ou esclarecendo. Vamos lá, isso é importante para a gente ver. Não é para você começar a mudar a forma de falar, mas eu quero que você entenda o que significa. Aí nós vamos para 1 Coríntios 12:7, que a gente já tem no nosso texto, né? A gente vai ainda ler depois, né? Porque a gente está fazendo só uma questão introdutória para entender o que é o dom. 1 Coríntios 12:7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Isso sim que é o dom, ou seja, a manifestação. A gente troca tanto que eu acho que aqui a gente devia traduzir assim, né? O dom do Espírito Santo é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Você está entendendo? Qualquer coisa, abre seu microfone e pergunte. Agora, em outras palavras, o dom é, na realidade, uma manifestação do resultado da graça na vida de um cristão. Exemplo, línguas é uma forma da manifestação da graça de Deus. Profecia é outra manifestação da graça de Deus. Mas, em vez de ser, nós chamamos profecia de manifestação, a gente chama de dom. Em vez de chamar línguas, né, chama dom de línguas, é a manifestação de línguas, né? Porque a língua é resultado da graça de Deus. A profecia é outra manifestação do resultado da graça de Deus. Língua é manifestação. Agora nós temos uma terceira palavra que nos chama mais atenção, é colocada aqui no contexto de dons, né, que tem a ver com como nós vamos usar nossos dons. A palavra é oikonomos. O terceiro conceito que nos ajuda a entender a verdadeira essência dos dons é a palavra oikonomos, que significa administrar. Interessante que nós vamos ver alguns versículos bíblicos que nos mostram, nos ajudam a entender que o carisma é a manifestação da graça de Deus e a forma que ela se manifesta, essa graça se manifesta falando em línguas. Não estou dizendo que é falar em línguas hoje, a gente vai falar sobre isso. É falando em línguas, no caso que Paulo está ensinando para os coríntios, é profetizando, é ensinando, é pregando, é ofertando. Enfim, são várias formas que a graça de Deus, que o dom se manifesta na nossa vida. Só que a graça de Deus se manifesta na minha vida de uma forma, Deus nos concede que manifeste, nós temos uma responsabilidade. Deus nos entrega e nos deixa com livre-arbítrio de como vamos usar. E esse era o grande problema dos coríntios, né? Que eles usavam de forma errada seus dons, faziam mau uso dos dons. O dom, a administração, nós como administrador da graça de Deus na nossa vida, da manifestação da graça de Deus
na nossa vida, nos é entregue, nós temos a responsabilidade de administrar, como aquela palavra dos talentos, né, que Deus, o homem entregou o talento, é assim que Deus entrega os dons e deixa para nós usarmos, e nós temos a responsabilidade de usar. Aí tem algumas perguntas aqui. Qual é a autoridade de um administrador? A pessoa entrega um bem para a pessoa administrar e a pessoa fica livre para administrar. Depois o dono vem prestar conta. Quanta autoridade ele tem? Em Gênesis 39, 1 a 6, Potifar deu poder para José sobre todas as coisas que ele tinha. Isso para a gente pensar sobre a autoridade que nós temos sobre a manifestação da graça de Deus na nossa vida, que é o que chamamos de dom, né? Em Lucas 12, 42 a 46, o homem confiou a seus servos, um ao outro, o homem confiou os seus servos, outros servos, dando a este toda a autoridade sobre os outros, ou seja, que colocou um servo sobre a autoridade sobre os outros servos. Em Lucas 16, 1 a 8, um jovem escolheu alguém para administrar as suas riquezas, né? O dom é o resultado da graça na minha vida, carisma. O que entendemos como um dom, na realidade, é a forma que a graça de Deus se manifesta na minha vida. Fanerosos, no caso, né? E eu sou administrador da manifestação dessa graça. Eu decido como uso ou não. Eu ainda posso decidir usar ou não. E eu posso decidir também usar de forma errada. Usar de forma que venha para trazer benefício pessoal para mim, benefício pessoal para minha família, ou benefício pessoal para um grupo de pessoas que me agrada mais que outros. Não é para benefício da igreja. O dom foi dado não com esse propósito, o propósito para edificação do corpo de Cristo. Nós vamos ver isso, né? Vamos prestar conta como administradores, como econômicos. Tem um versículo que junta esses três conceitos. Juntando esses três conceitos, podemos ampliar nosso entendimento de 1 Pedro 4,10, que diz assim: servir uns aos outros, que é o propósito dos dons, né? Conforme cada dom, resultado da graça que recebeu como bons administradores, somos administradores da multiforme graça de Deus, ou da várias formas que a graça de Deus se manifesta, ou seja, os dons. Aí eu queria ver se vocês entenderam, eu vou fazer umas perguntas, vocês abrem o microfone, quem pode responder isso aí para mim, né? Como entender isso que eu expliquei nos ajuda com o nosso ministério? Como esse entendimento pode ajudar as pessoas a se envolverem mais no evangelismo? O que é que vocês acham? Deu para entender? Se não deu, você pode fazer uma pergunta, pode perguntar alguma outra coisa, eu vou tentar responder, né? Tentar explicar da forma mais simples, né? Cada uma desses conceitos, dessas palavras gregas. Mas se você não entendeu, a gente vai orar aqui e ver se consegue explicar um pouco mais, né? Você entendeu? Você consegue responder essas perguntas aqui? Como entender isso que foi explicado agora ajuda no nosso ministério? E como entender isso pode ajudar as pessoas a se envolver mais no evangelismo? Sim, estão escutando, entenderam? Como é que entender isso pode nos ajuda no nosso ministério? Ou ajuda as pessoas a se envolverem mais no evangelismo? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, né? Uhum. Como entender isso nos ajuda com o nosso ministério. Primeiro, que a gente tem que ter a convicção daquilo que a gente está passando, né, para outras pessoas, através do estudo da palavra,
para que a gente não possa estar levando heresias, né? Porque esse tema, ele é um tema meio complicado, né? Umas pessoas entendem de um jeito e outros entendem de outro jeito. Uhum. Se a gente não tiver o entendimento correto para que a gente possa fazer o certo, fica difícil, né? Então, para mim, ele foi bem melhor, ficou bem mais bem explicado, eu entendi melhor um pouquinho mais. Assim, ajuda, com certeza, a levar o entendimento correto para as pessoas, de que é isso que é a verdade, né? Da maneira como deve ser ensinado, deve ser mostrado para as pessoas. Como esse é a primeira pergunta, né? Como o entendimento pode ajudar as pessoas a se envolverem mais no evangelismo? Vejo que a partir do momento que você entendeu, compreendeu um pouco mais, claro e evidente que vai ajudar, porque vai abrir mais a mente da pessoa para que ela possa ter a sabedoria e intrepidez, né? Coragem para levar a mensagem do Evangelho, confiando que essa é a verdadeira palavra de Deus, da forma como realmente ela é. Então, você tem convicção daquilo que você quer para você, então é a mesma que você quer levar para outras pessoas, então, creio que dessa forma encoraja, né, a pessoa a fazer o trabalho do evangelismo, levando a mensagem da palavra, porque uma coisa é a pessoa saber e outra coisa é ela só ouvir e passar de ouvido, né? Não entender literalmente como ela é ao pé da letra. Então, facilidade para fazer isso é depois desse entendimento aí, que vai realmente ajudar a pessoa a evangelizar. Tá. Eu vou colocar aqui, olha, eu vou fazer isso como pergunta para a prova. Eu vou perguntar o significado de cada uma dessas palavras: carisma, fanerose e oikonomos. 3 palavras, né? Vai estudando aí, né? E, para mim, assim, entendendo bastante, principalmente a questão que nós somos administradores, e entendendo o que é um administrador, é que tenho responsabilidade, vou prestar conta da forma que a graça de Deus se manifesta na minha vida, eu vou prestar conta. Agora, algo que tem aqui, que não tem aqui, mas escutei de outro pastor que já até morreu, Eduardo Coria, um pastor argentino. Ele escreve num dos tratados que ele escreveu, dentre muitos, ele diz que a Bíblia nunca diz que você tem que saber qual é o seu dom, ou seja, você não... você precisa saber como é que a graça de Deus se manifesta na sua vida. A Bíblia nunca manda você saber. Eu estou errado, você tem algum texto, mas, pastor, aquele versículo que diz buscai o dom, ou buscai saber o melhor dom, ou qual é o seu dom, né? Tem algum versículo bíblico que diz que nós devemos saber qual é o nosso dom? Você já parou para pensar? Não tem. Se não tem, o dom não é para a gente procurar saber. O dom é para a gente colocar em prática da forma... Colocar em prática. Aí a gente já vai adiantando aqui. Como é que eu respondo? Pastor, como é que eu posso saber qual é o meu dom? Aí a pessoa pensa que saber o dom é sentar, abrir a Bíblia e começar a estudar. Muitas coisas a gente aprende estudando a Bíblia. Uma das coisas que a gente aprende estudando a Bíblia, que para saber o nosso dom, a gente tem que ir para a rua trabalhar. E vai evangelizar, sobe no púlpito para pregar, sobe no púlpito para dirigir, vai fazer alguma visita, vai bater na cara. Aí o dom se manifesta, vai ver o dom, por isso que é manifestação. Eu não escolho, eu não vou escolher, não posso escolher. É Deus que, a gente vai ver agora no capítulo, é Deus que distribui como Ele quer, não é eu que escolho.
a gente só vai saber se a gente praticar, a gente correr atrás. Tem coisas que a gente vai quebrar a cara. Eu vou sair para pregar, preguei, não deu certo, jogaram tomate em mim. Meu dono é esse, eu vou procurar outra coisa. Não é desistir da fé, é sair da igreja, né? É buscar outra coisa a fazer. Sim. Boa noite ao senhor, boa noite a todos. Boa noite. Nessa questão aí, eu queria saber assim, se a Bíblia não diz, né, qual é o nosso dom, essas coisas assim, mas na lista que ela dá, a gente não pode ver lá e ver onde a gente se encaixa na lista que ela dá, Romanos 12, Coríntios 12, 13, 14, Efésios 4, 11. Uhum. Não tem essa possibilidade? O que as pessoas querem? Elas querem ler lá, aí elas, qual é que eu mais me encaixo? Tem algumas perguntas para a pessoa se encaixar. Geralmente, as pessoas elas vão responder como elas querem, como elas queriam o tom. Mas aquela lista, para a gente saber que essas manifestações existem, mas eu vou praticar e aí eu vou ver se alguma dessas coisas se manifesta na minha vida, ou até algumas outras que não estão listadas, porque a palavra maior, para resumir, porque essa lista não é completa. Em 1 Pedro 4,10, ele falou da multiforme, muitas formas. Essas manifestações foram só alguns poucos exemplos, porque a forma de servir a Deus tem uma forma muito ampla, muito grande. Por isso é descrita como a multiforme graça de Deus. Os dons são descritos como multiforme graça de Deus. Então, uma infinidade de dons que existe, você precisa descobrir, mas não é estudando, é praticando. Talvez você vai se identificar com alguns que não estão em nenhum dessas listas. Só digo que sentar no banco da igreja para escutar a mensagem não é dom. Alguma outra dúvida? Seguimos adiante. Bola para frente. Então, vamos lá, né? Bola para frente aqui. Tá, vamos falar aqui a base e o teste dos falsos dons espirituais. Por que os falsos dons? Nós vamos entender, nós vamos ver, principalmente quando se trata do dom de línguas. Eu vou dar um spoiler já do capítulo 14. Não sei se vamos ver aqui pelo 12, que eu não estou muito lembrado, que eu ainda estou elaborando aqui a apostila que eu enviar do capítulo 14 para vocês. Vocês estão no capítulo 12 e 13, né? Que é aqui, mas eu estou trabalhando, terminando o capítulo 14. Algumas pessoas entendem que Paulo, ele ironiza falando do dom de línguas, falando do dom falso de língua, ele usa no singular. E nós vemos e temos clara certeza, porque Paulo usa algumas expressões, que dá para entender que realmente é o dom de língua verdadeiro. Tipo, eu mesmo queria que vocês falassem em línguas. Quando ele fala sinceramente e fala do dom verdadeiro, ele fala no plural. Então, quando Paulo quer se referir ao dom de língua verdadeiro, mais no capítulo 14, que a gente vai ver, ele fala no plural. Quando ele se refere ao falso dom de línguas, ele fala no singular, ele fala língua no singular, né? Já é um spoiler que ele está dando aqui para vocês ir preparando, entendendo realmente aí, preparando para o nosso estudo, que eu acho que a gente vai falar muito mais disso no capítulo 14. Então, a base e o teste dos falsos dons espirituais. Vamos ler aqui 12, versículo 1 a 3. 1 Coríntios 2, de 1 a 3. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes, né? Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir aos ídolos do mundo. Ou seja, Paulo aqui já está indicando que, quando eram gentios, eram enganados
a praticar algum tipo de religião falsa com algum tipo de falso dons. Segundo, eres guiados. Versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Que esse texto quer dizer para a gente. Então, vamos ler aqui a parte introdutória que diz, esta passagem introduz a seção do capítulo 12 a 14 e é focada nos dons espirituais, que hoje é um assunto controverso entre muitos cristãos professos, como já foi falado aqui por alguns, né? É um tema, o Daniel falou que é um tema que o pessoal não concorda muito, né? Talvez nenhuma outra área da doutrina cristã tenha sido tão pior compreendida e mais abusada entre os cristãos evangélicos do que a área dos dons espirituais. No entanto, nenhuma outra área da doutrina é mais importante que esta para a saúde e a eficácia da igreja. Para a igreja crescer e ser edificada, o uso dos dons é muito importante. Além do poder do Espírito de Deus, nada mais é vital para os crentes como o ministério dos seus dons espirituais, o legado de Deus para o cristão. Agora nós vamos ver no versículo 1 sobre a importância dos dons espirituais. Paulo escreveu, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo quer ter certeza que os coríntios tenham uma compreensão clara e completa de seus dons espirituais. Eu também, né? Por isso expliquei, tentei explicar aí, sei que enrola um pouco na cabeça, mas pense bastante, porque isso vai ser muito importante para a sua vida, para o seu ministério. Ter uma compreensão completa dos dons espirituais, que é uma ferramenta especial para o ministério que o Espírito Santo dá aos crentes. A fonte dos dons falsificados, né? Quando eram gentios, a palavra etne, né, geralmente foi usado para representar todos os não-judeus, que em geral é as nações. Mas no Novo Testamento, o termo também é usado, às vezes, como aqui, para se referir espiritualmente aos não-cristãos, né? Ele falou que não vos deixeis conduzir, deixai-vos, que antes vocês se deixavam conduzir pelos ídolos mudos. Uma das principais características da maioria das religiões pagãs era a idolatria. Paulo diz que, como os antigos pagãos, houve um tempo em que vocês, cristãos de Coríntios, foram desanimados, levados da mesma forma que os ídolos mudos. Ou seja, que vocês ficam desincentivados a viver, a desenvolver seus próprios ministérios, né? E eram levados como os ídolos, né? As pessoas que seguem os ídolos muitas vezes fazem como ídolo. O ídolo não tem vida, segue o que o outro diz, não tem vida, tem vida própria, né? Então, deixei conduzir-vos, né, do grego apago, era frequentemente usado para prisioneiros sendo levados sob guarda armada para uma prisão ou execução. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que os pagãos eram ativos na falsa adoração e nas falsas manifestações espirituais. Mas, diferente dos crentes, mesmo os que eles quisessem sair, eles não podiam, porque eles não estavam presos. Estamos falando dos crentes. Os pagãos, eles eram presos daquilo que a religião oferecia. Paulo comparou, primeiro, como os ídolos, que os ídolos eram conduzidos, e eles também eram conduzidos e levados para onde a pessoa que carregava o ídolo queria, né? Esse era um resultado da idolatria. E ele usou essa palavra também dando uma ideia de que as pessoas, dentro da religião pagã, elas eram levadas do mesmo modo que um prisioneiro era levado para ser preso ou para ser morto, né? Essa comparação vai dar aqui. O teste
dos dons espirituais, versículo 3. Ninguém fala pelo Espírito. Na verdade, eles afirmaram estar falando pelo Espírito, manifestando algum dom de profecia ou ensino, enquanto amaldiçoavam o nome do Senhor, que deveriam adorar. Quando falamos de amaldiçoar, muitas vezes nós não falamos só de dizer literalmente, né, Jesus Cristo é maldito e tudo, mas abençoado seja o nome de Jesus, eu prego o nome de Jesus. Mas eu vi uma oração, um meme, não sei se isso é realidade, mas se chega a acontecer, é exatamente isso, né, de uma pessoa orando, eu acho que era o Joãozinho que entrou um ladrão lá e roubou o milharal do Joãozinho, o Joãozinho, né, estava orando lá, estava profetizando, estava falando lá, em nome, então começou a jogar praga, que o ladrão que roubou o Joãozinho, e começou até a usar de palavras torpes, né, palavras podres, né, palavras distorcidas, né, palavras que realmente estavam dando um mau testemunho, estavam denegrindo a imagem daquele por quem ele estava orando. Anátema de Jesus se refere maldito, anátema maldito se refere a uma severa condenação. Dizer que Jesus é maldito é condenar sua natureza, seu caráter, sua obra, para não mencionar sua santidade e sua glória. Nada deveria ter sido mais lógico e óbvio, mas os coríntios julgavam a natureza e o uso dos dons com base nas experiências e não nos conteúdos das afirmações. Então, no caso dos coríntios, você pode pensar que eu estou falando de alguma igreja de hoje, mas não é. No caso dos coríntios, não importava o que a pessoa falava. Eles nem escutavam o que as pessoas falavam. Eles ficavam dando glória a Deus, dizendo amém Jesus. Se acontecia algo extraordinário, se supostamente acontecia algum milagre, e lembre que naquela época, pessoas com uma inteligência maior, que faziam um tipo de magias, que chamavam de magos, eram pessoas que tinham um certo nível de inteligência, que enganavam com truques de magia, de tecnologia da época, e o pessoal ficava impressionado com o que eles viam, com a experiência que eles viviam, mais do que com o conteúdo que estava sendo expresso. Então, pastor, parece muita igreja de hoje. Não é, estou falando da igreja de Corinto, mas muitas coisas ainda aplicam isso por dia de hoje. Quanto mais impressionante, vistoso, incomum e bizarro, mais uma prática era aceita e respeitada. Eles não olhavam para o conteúdo, olhavam para a prática, contanto que teve lugar na igreja, contanto que teve lugar na igreja e fosse apresentado por alguém que se dizia cristão, qualquer ensinamento ou prática era aceita sem questionar, quando a pessoa fazia qualquer coisa extraordinária. O conteúdo foi ignorado até mesmo ao ponto de ignorar o que era, obviamente, imoral e blasfêmio. Aparentemente, Paulo poderia estar ou não exagerando aqui, mas eu já vi pessoas dando glória a Deus. Eu estava no Chile uma vez, numa conferência que fui convidado para participar. O pregador estava falando e ele falou literalmente assim: o inferno está tendo vitória sobre a igreja. E muitos gritaram, amém, glória a Deus. Parece algo que é absurdo. Como é que alguém vai dar amém, glória a Deus, quando uma pessoa diz até uma mentira dessa, que o diabo está tendo vitória sobre a igreja? Pô, ele não leu as escrituras, né? Mas ele está lá na igreja falando algo de uma forma tão eloquente, né? E por isso era a marca de um dom falso, né? Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Aqui Paulo não está se referindo a simplesmente pronunciar a palavra Senhor Jesus. Isso qualquer um pode fazer de forma sincera, até os crentes, descrentes, né? Paulo está falando em obedecer o ensinamento de Cristo. Então, quando fala sobre
dizer Senhor Jesus, ele está se referindo a viver uma vida com testemunho de Cristo. Ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? A fonte e o propósito dos dons espirituais. Versículo 4 a 7 do capítulo 12. Deixa eu ver aqui. 4 a 7. Tudinho aqui. Peraí, ele diz assim. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito o mesmo. Se você prestar atenção, ele vai repetir muita coisa sobre unidade. Por quê? Porque os crentes de Corinto faltava muito amor e eles estavam muito divididos. Os dons são diversos, mas o Espírito mesmo. E também a diversidade nos serviços, nós falamos nos dons, na forma de servir a Deus, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Os dons espirituais, como a gente chama, né? Que na realidade é a manifestação, a gente podia muito bem dizer aqui, os dons espirituais são concedidos a cada um com um fim proveitoso. O nosso texto até aqui, até o 7, né? Até o 7. Porque os cristãos de Corinto estavam agindo controlados pela carne em vez de pelo Espírito, eles brigaram, se dividiram, processaram-se no tribunal, caíram novamente na imoralidade de práticas idólatras, corromperam os relacionamentos conjugais, abusaram da sua realidade cristã e se tornaram egoístas, confiantes demais em si mesmos e mundanos. A incompreensão dos dons espirituais e o uso indevido deles foi uma das principais consequências desse espírito de divisão. Né? Então, os dons são diversos. Nós falamos do carisma. Os dons, a manifestação, né, da graça de Deus são diversos, ou seja, o resultado da graça na vida do crente são diversos, o que se manifesta de uma forma... o que manifesta de uma multiplicidade de forma entre os crentes. Podemos dizer que esta forma se divide em duas categorias, né? As categorias para falar, para se comunicar, e as categorias para servir, né? Como foi o versículo de Pedro. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, a Ele, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Existem dois tipos duas categorias de dons. Os dons de fala, os dons de comunicação e os dons de trabalho, podemos dizer assim, de serviço, de realização de tarefas. Os dons de comunicação, os dons de realização de tarefas. A diversidade nos serviços. Os dons espirituais são dados como os crachás de privilégio. Eles não são dados como crachás de privilégio, mas como ferramenta para o ministério. Quem está falando disso? Eu tenho o dom. Aí, eu sou pastor da igreja. Eu sou pastor da igreja, eu tenho um dom, então eu tenho privilégio. Não me lembro de outro mesmo que eu vejo. Alguém colocou, né, a cara do diácono quando vem reclamar comigo que eu estou fazendo travessura na igreja. Aí depois põe outra cara de decepcionado, né? A cara do diácono quando ele lembra que eu sou filho do pastor. Ou seja, essa já é uma declaração de que a pessoa vê um dom espiritual como um privilégio sobre os outros. Onde, na realidade, isso não existe. Na realidade, o dom é para servir o outro, não para ter privilégio sobre o outro, não abusar da confiança do outro, é para servir, para edificar o outro espiritualmente. Todos os dons são para serviço,
mas os tipos de serviços são inumeráveis, né? A diversidade nas realizações. A palavra grega aqui é energema, a realizações energema, literalmente é resultado da energia, da força, ou seja, realizações que são resultado de esforço, dedicação, né? A pessoa soa. O mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Opera também é energon, né? É o mesmo Deus que realiza, é o mesmo Deus que realiza também tudo em todo, né? É diferente, energema, energon, né? É o mesmo Deus que dá energia ou força para que o ministério seja realizado na sua igreja. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Aí já responde alguma pergunta. Cada crente tem um dom? Tá aqui, ó. É isso aqui. A manifestação do Espírito é concedida a cada um crente que é salvo verdadeiramente. Já vimos que o dom é uma manifestação da graça, agora Paulo deixa claro que o resultado dessa graça é visto na vida de cada crente. Todo crente tem um dom? Sim. Aqui Paulo já está respondendo a pergunta, qual é o meu dom? Né? Na verdade, a resposta seria melhor respondida mudando a pergunta para como a graça de Deus se manifesta na minha vida? Todo crente tem uma manifestação na graça de Deus. Como é que a graça de Deus se manifesta na tua vida, menino? Como é que se manifesta? Você deve saber, você já deve ter praticado e já viu, né? Se você não viu, quando nós servimos as pessoas vão ver. Tu tem o dom, mas eu não quero disso. Não, mas... Bom, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Já vimos que o dom é a manifestação da graça de Deus. Agora, Paulo, eu já falei sobre isso, né? Paulo deixa claro que o resultado da graça é vista na vida de cada crente. Aqui, Paulo já está respondendo a pergunta, qual é o meu dom? Né? Já vimos isso também. Visando um fim proveitoso. Proveitoso é ajudar, ser produtivo. Produtivo na vida de outro membro da igreja. Deus me colocou na igreja, me manifesta, a graça de Deus é manifestada na minha vida. Para quê? Para que eu possa ajudar, que eu possa fazer com que o meu irmão seja produtivo. Os dons espirituais são para ser edificante e útil para a igreja, para o povo de Deus, a quem ele reúne em seu nome. Aqui podemos obter a resposta de outra pergunta. Como eu posso saber qual é o meu dom? Ou melhor, a graça de Deus como a graça de Deus se manifesta em mim? A única forma é se envolvendo, servindo a Igreja de Cristo nos vários tipos de trabalho, através do envolvimento e dedicação, o dom será manifestado. Resumindo os versos 4 a 7, vamos fazer há uma variedade, há uma diversidade na igreja, diversidade de dons, pessoas têm muitos dons, diversidade de serviço, tem muito serviço para ser feito na igreja, tem muito resultado, mas a unidade da Trindade é que está por trás de tudo. O mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus trabalham no nosso trabalho para edificação, ou seja, para nos unir de uma forma mística. Os dons tudo servem para nos unir, mas o que aconteceu lá com os coríntios? Eles estavam desunidos, estavam carnalmente desunidos e divididos. Agora nós vamos entrar aqui um pouco na variedade dos dons espirituais, versículo 12, versículo 8 a 11. Eu não vou entrar em detalhes, tem um pouco aqui, eu coloquei só para a consulta de vocês, porque o meu objetivo não é entrar e explicar cada tipo de dom,
mas a ideia é que você pratique isso, mas o próprio Dr. MacArthur ele escreveu algumas coisas, eu copiei aqui para vocês. O estudo mais profundo nos mostra que tem, acho que aqui nos mostra que tem dois propósitos principais. Os dons permanentes são os dons para edificar a igreja. Tem dois tipos de dons, acho que tem dois tipos de dons principais. Os dons permanentes, que são dons para edificar a igreja, e os dons temporários, que são dons de sinais para confirmar a palavra de Deus. Podemos classificar também como dons para edificação e dons de sinais. É muito importante vocês entenderem isso, que isso vai fazer a diferença muito grande para nós explicar, para nós entendermos quais tipos de dons existem hoje, quais não existem. Dentro dessa lista, se manifestava, foi só colocada a manifestação. Não foi falado de forma clara que existe esse tipo de dons. Nós vemos dons de sinais, aqui nós estamos vendo para a edificação de Cristo, alguns de sinais. Hebreus, capítulo 2, né, diz que como escaparemos nós do julgamento, da palavra que foi entregada, né, que foi primeiramente entrega por Jesus e depois confirmada com sinais e prodígios pelos apóstolos, né? Então, alguns dons foram para confirmar a palavra de Deus que estava sendo entregada. Por quê? Porque era diferente da palavra que já havia sido encerrada no Velho Testamento. Agora, Jesus chegou e estava dando um Novo Testamento. E ele confirmou isso através dos sinais, né? Por isso João chama sinais, né? Nós chamamos 7 sinais, né? São sinais que era para mostrar o que ele estava falando era realmente algo novo que estava acontecendo. Ele estava dando sinais para a nova aliança, o Novo Testamento. E os apóstolos também praticaram esses sinais, como diz Hebreus, eles confirmaram essa palavra através, que era verdadeira que estava dizendo, através de sinais, né? Então, aqui eu vou ler versículo de 12, versículo 8 a 11. Vou pedir para alguém ler aí, pedir para o Marquinho ler para mim. 12, de 8 a 11. 1 Coríntios 12, de 8 a 11. 1 Coríntios, Pode ser. 1 Coríntios, de 12 a 11, né? 12, de 8 a 11. Tá, o capítulo 12, de 8 a 11. Beleza. 12. Capítulo 12, né? Licença, meus filhos. O papai vai ler agora. Capítulo 12, né? De 1 Coríntios. Versículo 8 a 11. Ok. Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém. Amém. Obrigado, Marquinho. Então, como eu falei aqui, aí tem uma descrição um pouco de cada palavra que foi dita lá. Eu não vou entrar, vou deixar isso aqui para vocês, para a gente avançar um pouco mais, né, ter um pouco melhor de proveito. Aqui tem anotado. Espero que vocês tenham lido. Se tem alguma pergunta sobre qualquer um desses conceitos, vocês me falam. Eu quero falar, por exemplo, sobre os dons de sinais, né? Por exemplo, o dom de curar, né? Como outros dons de sinais, dom de cura. A gente entende, a gente vai falar depois do dom de línguas, né?
Dom de línguas é um dom de sinal, um dom que não é para agora. O dom, ele caducou, né? Ele deixou de ser necessário, porque ele já cumpriu o sinal, a palavra já foi entregue, nós já temos. Temos o dom de curar também. Nós, inclusive, pode ser um outro estudo específico só para esse dom, porque Deus cura hoje, Deus cura hoje. A gente ora, Deus cura, a igreja pode se reunir, Deus curar. O que é o dom de cura? O dom de cura era uma pessoa que tinha o dom da cura, como um médico, só que o médico ele não usava remédio, não usava bisturi. O poder dele era a imposição de mãos e a oração. Ele impunha a mão, orava pela pessoa e ela era curada. Inclusive, nós vemos Paulo, né, ressuscitando Eutico, que caiu, e Paulo teve esse dom de cura, né, curou várias pessoas. Mas nós vemos, tem um estudo sobre o dom de cura, que esse dom foi, mesmo ainda na época de Paulo, quando ele estava vivo, ele perdeu esse dom, porque ele fala que ele deixou em Mileto, não sei quem, doente lá, né, e que quase morreu, ele teve que mandar para outro lugar lá, e ele, tendo o dom de cura, ele não curou essa pessoa, né. Então, a gente tem, hoje em dia, algumas pessoas como falsos dons. Se eu estou pecando, eu entendo, é consciente. Eu entendo como um falso dom com a pessoa que hoje em dia diz que tem o dom de curar. Então, vai lá, cura, porque vai lá no hospital, ele ia ganhar muitos seguidores, né? Então, ele cura alguns, que é curado, e aqueles que não são curados, eles... o Trófimo, ele deixou, Benedito aqui, muito obrigado, Benedito. Paulo, o que eu estava falando aqui? Quando a pessoa cura, ela diz que foi ela que curou. Quando a pessoa não é curada, ela diz que a pessoa não teve fé para curar. Mas nós temos que entender que o que a Bíblia descreve como dom de cura, a pessoa tem um dom, não depende da fé. Jesus mesmo, ele curou o homem que estava lá no tanque de Siloé. Ele não tinha fé, não tinha esperança. Inclusive, Jesus perguntou para ele, o que tu queres que eu te faça? Né? Aí ele falou lá que não queria que ficasse ajudando lá, e não tinha nem fé para se curar. E Jesus curou ele. E a prova que ele não tinha fé é que depois de curado, ele ainda entregou Jesus, sabendo que os judeus queriam matá-lo, entregou Jesus para os judeus para que matassem Jesus. Ele falou, né, onde encontrar Jesus, ele disse quem foi, né? Que tinha curado ele, né? A mesma coisa, operações de milagres, a profecia ainda é para hoje. É interessante a profecia, que alguns entendem como profecia é receber uma revelação da parte de Deus. Na realidade, a profecia, ela se trata muito... Deixa eu ler aqui para a gente entender. A profecia significa simplesmente falar na frente ou proclamar. É aquele que pega o microfone para falar diante da audiência. Pode significar falar publicamente. A conotação de previsão foi adicionada em algum momento na Idade Média. Embora muitos dos profetas faziam previsões, essa não era a base do seu ministério. Os princípios e títulos, a princípios, o título profeta comunicava aquele que fala em nome de Deus, porque eles introduziam sua mensagem dizendo, assim diz o Senhor, quando eles iam pregar a palavra de Deus. Então, principalmente qualquer teólogo assim, de peso na Igreja dos Irmãos vai dizer que profecia é sinônimo de pregação, né? Então, quando nós vamos lá para o capítulo 14, vamos comparar o dom de línguas com o dom de profecia, ele vai dizer que o dom de profecia é mais importante que o dom de língua. Algumas igrejas modernas de hoje vão dizer que o dom de profecia, eu profetizei na cabeça de uma pessoa, né? Tu está em pecado, tu precisa te converter, te dedicar para a obra. Aí eles entendem que isso é profecia. A profecia é abrir as escrituras, a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus faz a nós, e comunicar essa palavra a outra pessoa. Quando nós comunicamos a palavra que aprendemos das escrituras,
nós entendemos que hoje é a forma que nós profetizamos. Nós comunicamos a palavra de Deus. Não é como uma revelação nova. Assim diz o Senhor. Mas assim o Senhor nos iluminou nas Escrituras e é isso que aprendemos e comunicamos com a pessoa. Profecia significa literalmente pregar a palavra de Deus. Discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Nós vamos falar um pouco mais de línguas no capítulo 14. O controle dos dons espirituais e a vontade soberana. Já que é só um versículo, eu vou ler esse versículo aqui para a gente terminar, que está dando nossa hora, versículo 11. Que diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as segundo como lhes apraz, cada um individualmente. Então, o mesmo Espírito realiza todas as coisas. Assim como a unidade da divindade está presente na realização da edificação da igreja, e é a mesma divindade que manifesta as variedades de dons. Todo tipo de dons é pelo mesmo Deus, pela unidade, né, que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha só, distribuindo como lhe apraz. Deus distribui. Como é que nós vamos saber? Já vimos que é praticando. A cada um individualmente, né? Então, tipo, tem um grupo de pessoas que Deus escolheu para ser profeta. Claro, tem um grupo, são mais de uns profetas, mas possivelmente a história, a forma que as pessoas pregam, cada dom, por isso que não sei se eu vou conseguir comunicar, Deus vai me ajudar aqui, porque é uma coisa espiritual, né? Quando nós temos essa lista de dons, por exemplo, a profecia, anunciar a palavra de Deus, eu anuncio de um jeito. O Ricardo, ele tem também, né, eu vejo ele como um profeta, ele prega, ensina a palavra de Deus, talvez seja mais professor que profeta. Talvez eu também seja mais professor que profeta, né, que eu acho que eu não me considero um pregador, acho que o Ricardo vai concordar comigo, apesar que tanto eu como ele, nós pregamos, eu não me considero pregador, eu prego, mas não me considero pregador, não sou aquele pregador eloquente, né, tem pastores que são mais desenvolve essa homilia de forma melhor que eu e o Ricardo. Mas eu e o Ricardo, nós somos professores, né? Nós dedicamos a aprender e ensinar da melhor maneira possível, né? Mas, individualmente, ele tem um jeitinho dele, a particularidade dele em praticar esse dom de ensino, e eu tenho a minha própria particularidade em ensinar o meu dom de ensino. Por isso que é individualmente, Deus é tão profundo que não é igual. Apesar que, quando os americanos chegaram, alguns obreiros, pastores, tentavam imitar, que a ideia não é imitar, cada um tem seu ser, cada um desenvolve segundo o seu ser, né? Então, os pastores pregando imitavam a forma do missionário pregar, e às vezes imitavam até os erros, né, que ficava um pouco engraçado. Um brasileiro falando, né, eu estar com muito fome, mais ou menos assim. Não era tão exagerado assim, mas eles pregavam com um sotaque meio americanizado. Eu cheguei, um pouco mais velho que você, cheguei a ver alguns falando algumas coisas no sotaque dos americanos. Mas não sei se vocês entenderam a questão que, apesar de que existem vários dons, e foi listado, tipo o dom de ensino, mas Deus distribui como Ele quer individualmente. Apesar de eu ter o dom de ensino, o Ricardo ter o dom de ensino, é manifestado nas nossas vidas, na nossa forma. Apesar de que os dons são repartidos individualmente, o propósito é a glória de Deus e a nossa união.
Fred, Diga, meu querido. o senhor estava falando sobre a questão dos dons, e a minha pergunta é a seguinte: o pastor, ele tem todos os dons? O pastor, ele tem que ter o dom de pastorear, né? Porque eu acho que o pastor é um dom, é um ministério de cuidar, né? Eu acho que as pessoas, a pessoa tem só um dom, ou tem o máximo um ou dois dons. Não, a graça de Deus se manifesta como ela quer, né? Como Deus apraz, né? Às vezes, mesmo que alguns têm dons, mas os dons, em geral, não é para uma só pessoa desenvolver. Geralmente, por exemplo, existem alguns dons, Efésios capítulo 4, alguns têm dons para quê? Para capacitar a igreja para desenvolver aquele ministério. Possivelmente, dentro daquela lista lá de dons, dificilmente o pastor vai ter todos aqueles dons. Na realidade, quando a Bíblia diz Deus deu, ele não está dizendo que Deus deu dons, né? Ele está dizendo que Deus deu homens para a igreja com esses dons. Então, Deus deu homens com a dom de... como é que começa lá? Missionário, qual é missionário? É apóstolo, né? Apóstolo significa enviado, né? A ideia é de missões, de ser enviado. Alguns entendem apóstolo diferente lá dos apóstolos da igreja, né? Que a igreja, a palavra apóstolo é enviado. Hoje em dia nós estamos a palavra missionário. Nós temos pessoas que Deus deu missionários, Deus deu profeta, deu pastores. Então, quando ele fala homens. E é interessante que nessa área, para capacitar a igreja, por exemplo, para ser enviado, para ser missionário, todo crente tem que ser missionário, mas Deus levantou alguns com dom de ser missionário. Para quê? Para ele ir sozinho? Não, para ele ir, mas também está capacitando toda a igreja para ser missionário. Uns são missionários para fora do país, uns são missionários na sua escola, no seu trabalho, todos são enviados, né? Para ser pastor, para pregar a palavra, para ser professor, né? Para ser evangelista, para pregar o evangelho. Então, Deus colocou alguns homens, e eu acredito que lá, dentro desses, de Efésios 4, quando ele fala dos homens em específico, não está falando da manifestação de graça, está falando que Deus deu alguns homens com dons específicos para a capacitação do corpo de Cristo. Compreendendo 1 Coríntios e também entendendo Efésios, que fala da igreja, Deus de propósito não deu, por exemplo, não criou um super-homem que pudesse ser missionário, profeta, pastor, evangelista e professor ao mesmo tempo. Deus colocou várias pessoas que não têm dons para que um possa depender do outro. No caso lá, não existe pastores que sejam pastores profetas. Inclusive, alguns pastores, quando vão para o campo, eles vão como missionário, mas eles funcionam como professor, como evangelista, como discipulador. Mas aí Deus vai levantando homens também para eles trabalharem em conjunto. Ele faz o trabalho, mas não tem todo esse dom, né? Principalmente daqueles 5 lá de Efésios 4:11. Né? Fora Efésios 4:11, eu acho que a gente precisa fazer essa distinção, né? Como a graça se manifesta em outros, né? Que pode ser de uma forma diferente. Mas aqueles homens têm dons diferentes para quê? Para que eles possam depender um dos outros, para Deus tirar o orgulho, para não trabalhar um achando que é melhor que o outro. A gente vai tratar um pouco disso, né, também aqui. Por isso que Deus coloca uns para ser um tipo de coisa e outros não, para que a mão não possa dizer para o pé, né, não preciso de ti. A questão o dom trabalha muito com
a dependência. Só um dom a pessoa vai ter? Possivelmente não, mas todos os dons, possivelmente também não, porque Deus quer a independência, a interdependência do corpo, né? Um dependendo do outro. Respondi? Tranquilo. Tranquilo. É porque, na verdade, a gente fica pensando na questão essas questões dos dons, né? Porque muitas das vezes, quando a gente está evangelizando alguém, e a gente está, às vezes, com a presença do pastor, né? Às vezes nos acompanhando, às vezes a gente fica um pouco imaginando o nível da sabedoria, né? Que Deus dá. Tranquilamente, né? Em alguns casos, quando surgem algumas perguntas para nós. Então, essa questão de esclarecimento, né? Então, isso passa a me dar alguns entendimentos que eu preciso saber, né? Por mais que o estudo de um pastor, para um de nós que evangeliza, ele é muito extenso, né? O pastor, ele investe muito tempo estudando. Nós é aquele tempo, mas não tanto como eles. Então, a gente fica pensando muito nessas questões de como Deus ele dá discernimento com os dons que ele nos concede, né? Para a gente ter um certo cuidado de que a gente está manifestando também a glória do nosso Deus, né? Independente do crescimento de um ou de outro, mas desde que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado, né? Então, isso é muito importante saber. Amém. Pastor Edson? Diga, meu querido. Pensando aqui sobre a multiforme graça de Deus, lá de Pedro, né, que ele fala, eu estava pensando aqui que tem a diferença da questão dos dons e dos talentos. Claro, os talentos são habilidades naturais que as pessoas desenvolvem, que o cérebro das pessoas, se a gente for olhar tipo, a questão das inteligências, né, tem um livro escrito Os Tipos de Inteligência, tem inteligência matemática, tem inteligência por lado da arte, tem inteligência por lado da música. Então, cada ser humano, às vezes, o cérebro e a neurologia dele, ela tem uma estrutura onde tende um lado de serviço manual, o lado para o serviço artístico, o lado para a música. Você pode ver que uma pessoa, ela às vezes aprende música sem estudar muito. Nós vemos do caso de pessoas superdotadas como Beethoven, eu acho. Não vou falar nomes, mas eu sei que tem um de criancinha, tocava piano como adultos, né? Não conseguiu tocar, pelo entendimento. E nós vemos também que, às vezes, o que é que acontece? A neurologia, por exemplo, do musical, o ouvido da pessoa, ela consegue identificar as notas musicais de uma forma que outros não conseguem. Eu não consigo identificar. Eu posso tocar música, eu toco violão, eu toco bateria, mas violão, eu consigo afinar o violão prestando atenção na frequência das cordas, não é tanto na nota musical, no som. Então, eu não tenho esse talento voltado para a música. Então, as pessoas, tem gente que tem mais talento para as matemáticas e que desenvolve outros aspectos da vida, né, que ajudam, mas são talentos, né, são naturais, habilidades naturais que algumas se destacam sobre outras. Mas isso são talentos. O dom é algo sobrenatural que é manifesto pela obra e graça de Deus na vida do crente. O talento ele é desenvolvido pela uma vantagem genética que existe em algumas pessoas. Quase todas as pessoas têm algum tipo de habilidade, já seja para arte, para música, para o serviço, alguma coisa ele tem. Alguns mais, outros menos. Nós chamamos isso de talentos, né?
são destaques que surgem de forma genética, mas os destaques dos dons são de forma sobrenaturais e espirituais. Ok, obrigado. Eu tenho um dom, já descobri o meu dom. Qual é? Várias pessoas já me falaram isso. Então com certeza deve ser. Quando Esse as pessoas falam, acho que eu geralmente é as pessoas que falam, né, que observam e vê a gente trabalhando, elas vão dizer. Né? sou um bom motorista. Bom, um motorista é. As pessoas têm falado isso. Observar. Eu me lembro de uma piadinha do dom de motorista, né? Porque teve o dom do pastor, né? Foram para um piquenique. No piquenique tinha subiu uma montanha com uma estrada muito perigosa, né? Aí a igreja foi fazer o piquenique, aí o motorista foi lá, acabou. Não foi culpa do motorista, ele era bom, né? Caiu, morreu toda a igreja, né? Aí chegou lá na igreja, o pastor passou na frente lá, e não, porque tinha o dom mais importante. Aí Deus falou para ele, não, só vou lá para trás, esse é o último. Disse, não, porque aqui realmente é pelo dom mais importante, eu quero chamar o motorista. Disse, mas por que o motorista? A minha função era melhor que a dele. Aí Deus falou para ele, não, quando você pregava, todo mundo dormia, mas quando ele dirigia, todo mundo orava. Não, mas contigo era tão bom que não precisava estar orando. Algumas pessoas falavam isso, né? Isso. Oi. Edmar. Olá, Edmar. Nós estávamos estudando agora recentemente sobre Efésios 4:11 e a equipe de líderes que Deus deu à igreja. E o que acontece quando a igreja tem apenas um líder é que ela vai se destacar na área do líder, né? Um exemplo que nós usamos lá é que quando o líder é um evangelista, e as pessoas vão compartilhar muito bem a sua fé, mas vai lhe faltar profundidade. E se o líder for um mestre, as pessoas elas vão ser bem instruídas, mas elas não vão se envolver na evangelização. Vai ser uma igreja pequena também. Isso. E se o líder for um pastor, olha, a gente pode ter certeza que as pessoas carentes, elas serão restauradas, mas as outras áreas não vai ser desenvolvida. É por isso que uma igreja completa, igreja local completa, equilibrada e madura, ela contém uma pluralidade de líderes, os quais eles vão possuir a visão de equipar os santos. Nós estávamos compartilhando isso agora recentemente. Eu gostei muito como o senhor falou aí. Amém. Ainda bem que o senhor gostou.